Boa tarde a todos, meu nome é Vladimir Passos Freitas, eu sou da carreira da Justiça Federal, fui juiz federal em Curitiba, depois desembargador federal no tribunal, onde fui presidente. Fui também, na Justiça Federal, presidente da Associação dos Juízes Federais, e tenho um livro sobre a história da Justiça Federal, fui do Conselho da Justiça Federal, enfim, fui tudo que poderia ser dentro da magistratura federal. A grande alegria estar aqui, eu agradeço o convite da Justiça Federal e de poder aqui dar umas palavras a respeito da Constituição de 88. Eu participei da formação na parte do judiciário, porque eu era vice-presidente da JUF, e o presidente era um homem idoso, então delegou para mim, o que eu fiz com muito prazer. E aí trabalhávamos junto com a MB e outras associações, a do Juiz do Trabalho, etc. Então estive lá em Brasília inúmeras vezes na parte do judiciário apenas, né? E discutindo todas as reivindicações da magistratura. Isso me dá, assim, uma tranquilidade para falar quanto a esse aspecto. Mas não é sobre o judiciário que eu vim aqui falar, eu vou falar sobre tudo, a minha opinião. E começo dizendo que a Constituição foi uma grande conciliação nacional, não é? Ela veio depois de um regime militar de 20 anos e depois, logo, poucos anos depois, ela faz parte do nosso mundo. Mas por que então ela se tornou tão grande? Porque havia interesses contraditórios. Haviam múltiplos interesses naqueles trabalhos da Constituinte, que era uma coisa bonita de ver, todo mundo correndo para um lado, para o outro, reivindicando o lobby de pessoas as mais diversas. Pois bem, como os interesses eram diversos e todo mundo queria estar dentro da Constituição, ninguém queria ficar fora para a lei ordinária. Basta dar um exemplo do Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro, que está na Constituição de que ele continuará sendo federal. Isso é matéria para a Constituição? Por óbvio que não, mas está lá por essa razão. Todo mundo queria garantir. E os juízes, nós juízes, também, claro. Então, em razão desses interesses múltiplos, divergentes, muitas vezes totalmente divergentes, o maior exemplo é o da propriedade, que tem dois incisos no artigo 5º, 22 e 23, um dizendo, louvando a propriedade, enaltecendo, e outro dizendo que a propriedade tem função social. Por que tem dois? Porque não se conseguiu que fizesse um inciso apenas. Então, combinado. Tá bom, então vocês têm o de vocês e nós temos o nosso. Então, essa Constituição ficou muito grande, enorme. O que não é bom, mas é o que se tinha naquele momento. Constituição não é uma coisa assim como uma lei, é uma formação, é diferente. Os interesses, ainda mais num país tão grande como o nosso, e com tanta diversidade. Aspectos positivos da Constituição são muitos. Primeiro, a própria existência da Constituição já é altamente positiva, porque ela trouxe uma conciliação nacional, pelo menos naquele momento. E o fato é que até hoje nós estamos vivendo uma democracia por todos esses anos e a Constituição, então, está sendo mantida, o que na nossa história não é uma coisa muito comum. Então, ela tem muito de positivo. E tem muitas coisas, inovações, como eu começo pela proteção do meio ambiente, porque é a minha área. O artigo 225, mas não só ele, tem vários artigos na Constituição também falando em meio ambiente. Mas o 225 é muito amplo, muito interessante, muito claro, e trouxe para o Brasil uma fortalecida proteção ambiental. Não que ela não existisse, existia. Já existia desde 81 uma excelente lei da política nacional, mas a Constituição foi o grande passo. Mas não só. Por exemplo, os indígenas tinham uma lei de 75 apenas, e era extremamente
vaga e que não atendia aos interesses deles e que tinha um conceito antigo, que era introduzi-los na nossa sociedade. A Constituição trouxe no artigo 231 várias previsões para os indígenas e o resultado é que hoje eles são muito mais considerados, ouvidos e, consequentemente, tiveram um avanço merecido, porque eles também são Brasil. A Constituição trouxe também a proteção do patrimônio histórico-cultural, artigo 216. Nós tínhamos legislação, mas era uma legislação de 1937, um decreto-lei no tempo do Estado Novo, diga-se de passagem, muito bem redigido e que está em vigor até hoje. Mas era antigo e a Constituição deu uma amplitude enorme para isso, para que nós não esqueçamos das nossas raízes, e a proteção vai além do patrimônio cultural, histórico e artístico, vai também para o imaterial. Por exemplo, o Barreado do Paraná, que é uma tradição paranaense e que também pode ser inscrita num inventário para que fique imortalizado, resguardado. Aspectos bons, então, no judiciário, os juízes se tornaram mais protegidos. O juiz brasileiro é muito seguro e isso não é a regra geral no mundo inteiro. Há juízes, por exemplo, aqui do lado, no Paraguai, os juízes a cada 5 anos têm que ir ao Poder Legislativo pedir a confirmação da sua condição de juiz. Não é uma coisa simples, né? Então ele passa os 5 anos anteriores não ferindo interesses de pessoas do parlamento. E depois ele vai, confirma, volta, e essas são as regras do jogo. Na Venezuela nem se fala, né? Porque não existe nem associação de juízes. A Constituição de 89 proibiu que juízes se associem. Então não é possível que os juízes possam ter algum tipo de interferência. Nós temos uma juíza presa na Venezuela já há 5 anos. Ela tem um site por conta de dar uma decisão que contrariou o governo da época. Pois bem, na Constituição tivemos então um avanço muito grande para o judiciário. Algumas coisas não foram bem pensadas. Criou-se o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo, com a ideia que um julgaria matéria de lei e outra da Constituição. Então, muito bem, vai lá e termina, tá bom, tá. Primeira instância, segunda instância, analisa a matéria de prova, depois um desses dois analisaria. Só que ninguém pensou que do jeito que estava posto, era facílimo ir ao Superior e depois ao Supremo. Qual o resultado disso? 4 instâncias. Como a Constituição é enorme, tudo está na Constituição. Se nós falarmos desse livro antigo aqui do Carvalho de Mendonça, nós diremos, mas isso é um patrimônio comercial, é um grande clássico do Brasil, Tratado de Direito Comercial. E é mesmo. Então dá para levar até a Constituição, porque aí eu invoco o 216, etc. Bom, não há possibilidade de um judiciário ter eficiência se ele tem 4 instâncias, que aliás é o único país do mundo que eu conheço. E com isso atrasam todos os processos, as decisões são retardadas, as soluções demoram e há uma insatisfação na sociedade, uma insatisfação latente, que às vezes quem está dentro da justiça não sente, mas eu, como sou aposentado, sinto porque converso com todo mundo. Esse não é um bom aspecto. A Constituição tem uma virtude que vai junto com o defeito. Ela tem as garantias constitucionais muito grandes
e muito detalhadas, houve uma preocupação geral, certamente redigida por pessoas que sofreram no regime da ditadura e traziam consigo aquela ânsia de mudar. Fazer com que aquilo nunca mais acontecesse. Qual o melhor caminho? Coloca na Constituição. Perfeito, ótimo. Só que esqueceram dos deveres, né? Nós nos tornamos um país cheio de direitos e com poucos deveres. Isso entrou inclusive na mentalidade das pessoas. Não apenas no que está escrito na Constituição, mas a mentalidade passou a ser assim, no meus direitos, e pouco se fala, não, é meu dever fazer isso. Eu ouvi, porque eu tenho 78 anos e 57 de experiência jurídica, trabalhando, fora a faculdade, eu ouvi muitas vezes no passado os deveres, né? A Justiça Federal do Paraná era uma justiça modelo quando eu para aqui vim, em 81, porque tudo era levado muito a sério. E isso era muito importante e muito bom, porque nós precisamos ter direitos e deveres também. E, nesse particular, os direitos foram ótimos, os deveres não foram ótimos. Agora eu vou falar de dois casos judiciais que foram influenciados pela Constituição. Um deles é aqui do Paraná, foi a Estrada do Colono. A Estrada do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu, ela foi diretamente influenciada na sentença e depois nos julgamentos que vieram no TRF, no STJ, pela existência da Constituição, que deu às unidades de conservação um tratamento muito maior, uma preocupação maior, e então foi muito importante isso, porque é a última reserva tropical que nós temos e que foi processada aqui nessa Justiça Federal do Paraná e que acabou sendo influenciada pela Constituição para que se tornasse protegido. Outra que me lembro foi a proibição da caça. A proibição da caça não existia. A Lei 5197 de 67 permitia a caça e ela era exercida principalmente no estado do Rio Grande do Sul, porque tem uma colônia italiana muito grande e eles tinham o hábito de caçar e o IBAMA autorizava todos os anos. Aí começou a ser proibida por decisão judicial do então juiz federal Cândido Leal, com base na Constituição. E ao início o tribunal hesitou em dar suporte a isso, a esse tipo de orientação, voltou, mas depois o tribunal adotou sim essa posição. E essa posição se tornou majoritária. A caça profissional é permitida na Argentina, lá tem parques de caça, mas no Brasil acabou, o que foi muito bom como uma forma de proteção da nossa fauna, que já é tão maltratada. Bem, esses dois casos são os que eu lembro assim, de pronto, na minha área, e eu vou concluir. Vou concluir dizendo que a Constituição, ela deve sim ser comemorada. Ela foi muito importante e ela ainda é importante. O que ela não tem de ideal pode ser reformulado. Não é fácil. Não é fácil reformular coisas que imponham, por exemplo, mais deveres. Ninguém quer mais ônus. As pessoas querem mais vantagens. Isso é o normal. Não há por que se decepcionar. Isso faz parte da natureza humana. Assim são todas as classes e profissões. Mas seria muito importante se nós tivéssemos algumas reformulações para que contribuíssem para um progresso maior do país. Porque, por vezes, a adoção só de direitos indistintamente, sem correspondentes deveres, significa um atraso para o país. Isso não é gostoso falar. As pessoas gostam de falar das coisas agradáveis, das conquistas, aí fizemos isso. Mas é preciso falar também do que não é agradável, se se quer ter
alguma coisa melhor. Eu vou encerrar por aqui, agradecendo a oportunidade, foi muito bom e me fez rememorar bastante coisas e me voltar para tópicos da Constituição que às vezes eu nem sempre examino. Muito obrigado à Justiça Federal, que mais uma vez não se esquece desse velho soldado da Justiça.